Olá, bom dia. Eu sou Oscar Barros, membro da Igreja Batista Emanuel e atuo em alguns ministérios na igreja como voluntário, mas neste momento vou destacar a minha atuação junto à área de atuação social da igreja, especialmente junto ao Núcleo de Atuação Social Cristã Emanuel, NACE. O NACE, ele atende as comunidades da nossa circunvizinhança e especialmente aquelas pessoas que são consideradas as mais vulneráveis, as mais carentes dessas comunidades. Então, é uma experiência que vem se estendendo ao redor dos anos, durante muitos anos, e nós estamos nessa caminhada buscando dedicar um tempo da nossa vida para impactar, para transformar a vida das pessoas que nós atendemos, que a igreja atende. Então, nós louvamos a Deus por essa visão da Igreja Batista Emanuel de atuar junto a essas pessoas, atendendo às necessidades integrais das pessoas, essa visão holística de uma igreja realmente engajada no seu tempo. Um texto bíblico que originalmente me chama a atenção para essa atuação voluntária é aquele que Jesus diz lá em João 13,15: porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Nós sabemos que o contexto no qual Jesus fala isso era com o propósito de ensinar aos seus discípulos sobre a humildade, sobre o cuidado que eles deveriam ter uns com os outros. E nós vamos utilizar esse chamamento de Jesus: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, que é o complemento de eu vos dei o exemplo. Jesus nos deu o exemplo e nós somos bem-aventurados se nós praticarmos. E que exemplo é esse que Jesus nos deu, para além dessa questão do lava-pés? Jesus cuidou integralmente das pessoas. Ele ensinou, ele curou física e espiritualmente, ele saciou a fome naqueles contextos que a multidão sentia fome. Jesus solidarizou-se com essa necessidade das pessoas e atendeu às suas necessidades, operando milagres em seu favor. Ele curou doentes e uma série de atuações voltadas para os mais necessitados do seu tempo. Jesus serviu. E ele declara que ele não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um texto complementar que é fundamental para a gente entender essa atuação de Jesus e com quem ele se identifica é quando a gente vê lá em Mateus 25, de 31 a 45, naquele relato do grande julgamento, quando as pessoas perguntam: mas quando foi que te vimos? Ou quando foi que não te vimos? Para questionar o porquê do benditos ou do malditos, Jesus declara: todas as vezes que você serviu a um desses meus pequeninos, foi a mim que você serviu. Mas todas as vezes que deixou de servir a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então, servir ou não servir, fazer ou não fazer em benefício do nosso semelhante, será, nas palavras de Jesus, o nosso critério de julgamento. E as necessidades apontadas no texto são fome, sede, hospedagem, roupa, doença e prisão.
essas necessidades continuam atuais. A gente continua vivendo ao lado de pessoas que passam fome, que têm sede de justiça, que têm carência de acolhimento, não apenas na nossa casa, mas no nosso coração. Pessoas que carecem de vestimenta, que se encontram com as mais diversas doenças ou aprisionadas por tantos elos que modernamente são capazes de aprisionar um ser humano. E tais necessidades, elas continuam, como dito, atuais e desafiam a continuidade da atuação do Núcleo de Atuação Social Cristã Emanuel e da nossa atuação como voluntários. O trabalho da igreja é realizado por pessoas voluntárias. E Jesus complementa nesse texto, que nós lemos de João 13,15, ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, na verdade eu sou. Mas se eu, que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, semelhantemente vocês devem lavar os pés uns dos outros. E ele conclui esse momento aqui do seu ensinamento dizendo: ora, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Eu lembro aqui, muito rapidamente, uma oração feita pelo fundador da Visão Mundial, Bob Pierce, lá pelos anos de 1950, quando ele criou a instituição, que ele declarou na sua oração: que o meu coração seja quebrantado com as coisas que quebrantam o coração de Deus. E essas necessidades humanas, elas impactam, elas quebrantam o coração de Deus e devem quebrantar o nosso. Então vamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para continuar sendo voluntários nessa obra que a gente sabe que não é nossa. Ela tem a mão e o coração de Deus. As palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta, já disse alguém. E o exemplo que nos arrasta é o exemplo de Jesus. Continuemos sendo voluntários, dedicando esse tempo da nossa vida para transformar, para impactar outras vidas. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos abençoe.